vamos pensar assim no que é filosofia. Muitas vezes as pessoas pensam sobre a filosofia, pensam sobre o pensamento filosófico como se fosse algo do mundo das ideias. E esse mundo das ideias fosse uma abstração, fosse fora do nosso corpo, fora do nosso mundo concreto, de carne e osso, de tijolo, de teto e chão, né? E Merleau-Ponty, filósofo, traz essa problematização de que é um erro pensar a filosofia e pensar que quem filosofa solitariamente, longe da realidade objetiva, longe do dia a dia, do cotidiano, longe da experiência corporal, numa dimensão outra que seria a dimensão das ideias. Não. Nós filosofamos enquanto seres no mundo, enquanto seres envoltos pela realidade. Nós, ao mesmo tempo que estamos na realidade, somos da realidade, somos parte delas, nós estamos integrados ao tecido do mundo. E pensar o pensamento filosófico é pensar essa experiência de ser vivente. E de ao mesmo tempo que vivemos, nós fazemos parte do mundo, nós fazemos parte da vida, nós estamos imersos no mundo desde o princípio. Então, Merleau-Ponty foi também alguém que, para pensar a filosofia, pensou nas experiências das crianças. Né? O pensamento filosófico é uma forma de conhecer o mundo, é uma forma de aprender o mundo, é uma forma de estar em contato com o mundo. Então é muito interessante também a gente pensar como é para uma criança que ainda não conhece as coisas tal como nós conhecemos, com seus nomes e explicações, como que é o contato, o olhar, o palatar, o olfato, o toque, a audição, nessa experiência inédita de estar no mundo e de aprender o mundo. Então eu gosto muito desse poema do Arnaldo Antunes, que nós vimos acima. Deixa eu colocar aqui a letra para eu acompanhar com vocês. Só um momentinho. Eu imaginei que eu tinha separado, mas o Arnaldo Antunes, ele constrói esse poema que chama O Corpo, Momento 8, e ele começa assim: o corpo existe. Só da gente pensar nessa frase, né, o quão rica é essa frase, o corpo existe. Então é algo para nós lembrarmos. E o corpo existe e pode ser pego. Uma evidência de que o corpo existe é quando nós tocamos, é quando nós sentimos com nossas mãos, é como nós sentimos com o nosso tato. E se a gente for pensar nessa experiência de ser criança, de ser bebê, o corpo existe e pode ser pego, e é assim que um corpo chega no mundo. Ele chega sendo pego, embalado, acolhido por outros corpos. Então a nossa experiência primeira de mundo é uma experiência corporal de contato com outros corpos. Antes mesmo de se perceber como corpinho, o bebê se percebe envolto por corpos de quem cuidam. Então essa frase, o corpo existe e o corpo existe e pode ser pego, é uma frase forte no sentido de o que é ser humano. É suficientemente opaco para que se possa vê-lo. Então pensar na experiência corporal é pensar também na experiência do corpo visto. É um corpo que vê e também é um corpo que é visto. Isso na escuta clínica vai fazer bastante diferença, porque a gente escutando uma pessoa na clínica, como nós falaremos mais no próximo semestre, a gente escuta como essa pessoa se imagina vista por outras pessoas,
como é a experiência dessa pessoa do próprio corpo e também como é a experiência de um corpo que é visível, de um corpo que é visto, como é ser olhada pelo olhar de alguém que importa. Se ficar olhando anos, você pode ver crescer o cabelo, né? A gente não para pensar nisso, mas o quanto o nosso cabelo e outras partes do nosso corpo que crescem, né? Elas são índices da temporalidade. O nosso corpo é também temporal. A cada momento o nosso corpo está mudando, a cada momento as nossas células estão se regenerando, a cada momento o nosso corpo já não é o mesmo corpo de antes, embora permaneça sendo o nosso corpo. Então o cabelo cresce, mudanças acontecem, o tempo deixa marcas em nosso corpo. O corpo existe porque foi feito, né? A dimensão da corporeidade remete também à dimensão da reprodução. Nós somos corpos que viemos de um outro corpo e nós somos corpos que viemos de um outro corpo porque antes disso dois corpos se encontraram. Então o nosso corpo também tem como marca o sexo. Também tem como marca o sexo, como encontro de corpos, que faz com que um corpo se desenvolva em outro corpo e aí se torne um corpo que nasce. Olha como pensar no corpo é pensar numa experiência complexa, espacial, temporal. Então, como que pode haver meu corpo? Há o meu corpo porque um dia eu fui um corpinho dentro de outro corpo, que era o corpo da minha mãe, era o útero da minha mãe. Mas para eu ser corpinho dentro de um outro corpo, antes houveram dois corpos que sexualmente se encontraram. Então a marca da corporeidade é também a marca dos encontros, é a marca de como a nossa existência ela não começa se corpos não tiverem se encontrado. Por isso tem um buraco no meio. Aí lá vai o Arnaldo Antunes e fala do umbigo, né? O umbigo é a marca de como nenhum corpo existe por si só. Para existirmos, um dia fomos parte de outro corpo, a ponto de termos sido ligados por outro corpo, ligados ao outro corpo, pelo cordão umbilical. O cordão umbilical que era tão fundamental para a nossa sobrevivência, tão fundamental para que dentro do útero pudesse haver a nutrição, haver a troca dos elementos vitais. E aí quando a gente nasce, esse cordãozinho que nos liga ao corpo, que nos abrigou, é cortado e lá está o nosso umbigo, como marca dessa ligação com o outro corpo que um dia houve. O corpo existe, dado que exala cheiro, né? Nós também somos corpos, não apenas corpos vistos, mas corpos que podem ser percebidos de muitas outras formas. E que marcantes são os cheiros das pessoas que nós amamos, que marcantes são os cheiros dos corpos que estiveram próximos a nós em momentos importantes para nós, em momentos especiais e marcantes para nós. Em cada extremidade existe um dedo, né? Então o corpo tem vários aspectos que a gente quase não nota. Se cortado, o corpo exala, espirra um líquido vermelho. Então o corpo, o sangue, mostra também que somos um corpo que se machuca, um corpo que circula, a sangue circulando em nós, a sangue sendo bombeado em nosso coração. Então a vida é uma vida pulsante. Falar de corporeidade é também falar desse dinâmico e complexo processo que está o tempo inteiro, respiração, batimento cardíaco, temperatura, digestão, todos os processos orgânicos fisiológicos que fazem com que a vida pulsante aconteça e estejamos vivos, pulsando em troca constante com o meio. E o corpo tem alguém como recheio. E aí vem, né, o como a gente foca na questão subjetiva dessa vida que vive em nós, dessa vida que somos.
E o convite para pensar a corporeidade é para pensar esse recheio, e que esse recheio é indissociável do corpo, indissociável da experiência corporal, indissociável da corporeidade. E aí, quando a gente pergunta quem somos nós, estamos perguntando o que é esse recheio, né? E não podemos, lembrando que a gente não pode pensar o que recheia sem pensar no corpo, que é tão fundamental, tão vital, embora a gente pense bem menos nele do que na existência subjetiva, mas a existência subjetiva não existe sem a experiência corporal. Somos seres no mundo, e como seres no mundo, nós somos seres corporais no mundo, em constante troca com esse mundo, em constante contato, em constante experiência pulsante de perceber e sermos percebidos.